Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuamos com a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, Jacó se estabelece no Egito. Gênesis 47 nos diz assim: José foi dar notícia ao faraó: meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com as suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence. Estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 de seus irmãos e o apresentou ao faraó. Perguntou-lhes ao faraó: em que vocês trabalham? E eles responderam: teus servos são pastores, como nossos antepassados. Disseram ainda: viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos dos teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permita que teus servos se estabeleçam em Gósen. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-nos morar em Gósen, e se você vir que alguns deles são competentes, coloque como responsável pelo meu rebanho. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó. E este lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: são 130 anos e da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chega aos anos de peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte da terra do Egito, na região de Ramassés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Os anos de fome. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e o levou ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixe morrer, só porque a nossa prata acabou. E José lhe disse: tragam então os seus rebanhos, em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhe trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José, dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor. E uma vez que a nossa prata acabou e o nosso rebanho lhe pertence, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixe que morramos e que nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra nossas terras em troca de trigo, e nós, as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei esses recebiam o sustento regular do faraó, e disso viviam, pois isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouça, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão a semente para que cultivem a terra, mas vocês darão a 5ª parte de suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como semente para o campo e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: meu senhor, tu nos salvaste a vida. Visto que nos ofereceste, seremos escravos do faraó. Assim quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito: que permaneça até hoje 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes
não se tornarão propriedade do faraó. O último desejo de Jacó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedade, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito e os anos da sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora de sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa-me que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte do Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: jura-me. José lhe jurou. Israel curvou-se, apoiando em seu bordão. Jacó abençoou Manassés e Efraim. Gênesis 48. Algum tempo depois dissera a José: seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Anunciara a Jacó: seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: eu farei prolífero e multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos lhe nascerão no Egito, antes da minha vinda para cá. Serão reconhecidos como os meus. Efraim e Manassés serão meus, como são Rubens e Simeão. Os filhos que lhe nasceram depois deles serão seus. Serão convocados sob o nome de seus irmãos para receber a sua herança. Quando eu voltar de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho, para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são esses? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-me aqui, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada. Ele mal podia enxergar. Por isso José levou os filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: nunca pensei que veria sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida José os tirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto em terra. E José tomou todos os 2, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora esse fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o filho mais velho. E abençoou a José, dizendo: Deus, a quem sirvam meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe estes meninos, sejam eles chamados pelo meu nome, pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou, por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para Manassés. Ele disse: não, meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e os seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão: que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir Israel disse a José: estou para morrer, mas Deus estará com você e os levará de volta à terra de seus antepassados. E a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Que Deus abençoe assim a sua palavra lida, que nós possamos ter um ótimo resto de dia.